Então, gente, vamos terminar aqui essa pinturinha? Ó, a gente vai fazer essas folhas aqui. Aqui tá a minha base que eu dei com verde pistache, tá? Já tá totalmente seca. Vou usar verde grama, vou usar verde pântano e também vou usar branco pra iluminar, tá bom? Eu fiz uma folhinha aqui, tá? E o que eu vou fazer, tá? Tô com o pincel número 10, um tamanho número 10. Ó. E eu venho espalhando a tinta como normalmente eu faço a folha. Tá? Aí eu vou vir com a cor de sombra, tá? Que aqui no caso é o verde pântano. Ó. Coloco e venho iluminando com o branco, tá? Sempre pegando tinta de um lado do pincel. Ó. Tá? E aí, eu arrasto essa tinta pra fora, tá? Venho, ó, da ponta da folha, arrastando para o centro com formato de vírgula, tá? E já vou fazendo aqui, gente, aquela lervura, tá? Esse branco, ele vai secar, o tecido vai sugar ele, e ele não vai ficar tão branco assim, tá bom? Então, vamos continuar. Esse meu pincel, ele tá bem macio, então não tá muito bom pra tá fazendo isso aqui. Mas o processo aqui é o mesmo, tá? Então, dessa mesma forma, a gente vai fazer, ó. Todas as folhas. Só um minuto que eu vou ligar o flash, porque tá dando sombra aqui. Tá projetando sombra na minha pintura, e eu não quero que projete sombra, só um minuto. Aí, gente, eu espero que fique melhor assim, tá? Então, eu vou vir, ó, com o tom de sombra. Ainda continua projetando, né, gente, a sombra. Tá? Vamos fazer essa folha aqui e eu vou ver o que eu posso fazer pra melhorar aqui. Tá? Agora, eu tô, ó, iluminando com branco. O meu branco tá bem fluido, então, quando ele secar, ele não vai ficar tão claro. Tá? Fizemos mais uma folhinha, tá bom? Ó, gente, dei um zoom e vou colocar aqui mais perto a câmera, pra vocês verem eu fazendo essa folhinha aqui, tá? Peguei um pincelzinho menor e vou vir fazendo. Então, eu vou dividir a minha folha, tá? Esse meu verde grama, ele é muito parecido com o verde pistache, tá? Ó. Depois de fazer isso, eu venho, ó, em cima do verde grama, colocando pântano pra escurecer um pouquinho, tá? Aí, depois eu entro com o branco, ó, pra dar claridade, tá? Aí, eu venho criando umas lervuras, uns nuances com branco, pra folha ficar bem bonita. É bem simples, e dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo todas essas outras 3 folhas aqui, tá? Então, meninas, fica assim as nossas folhas, tá? Elas ainda estão molhadas. Se vocês acharem necessário retocar o branco após estiver seco, pode usar o branco ou pode usar um outro tom de verde mais clarinho, tá bom? Escolhe um tom de verde mais clarinho, pode estar retocando a luz, tá? Tipo o verde musgo claro mesmo, ficaria muito bonito, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando essa rosa virada aqui, tá? E pra essa rosa virada, eu selecionei algumas cores aqui, não sei se eu vou utilizar todas, tá? Mas eu selecionei aqui algumas cores, tá? Rosa antigo, caramelo, papaya, marfim e um pouquinho do verde grama, tá?
Então, pra gente começar, eu vou começar com o marfim, tá? E eu começo nessa pétala de baixo aqui, ó. Tá? Aqui, ó, eu vou passar por cima do galinho que tem aqui, tá? Tá segurando a pétala. Vou entrar com um pouquinho mais, com o cantinho do pincel, eu vou pegar o papaya, ó, e vou aqui, ó, entre as sépalas, com a cor papaya. Gente, essas cores ficam lindas juntos, tá? Geralmente eu gosto de fazer no tecido branco, mas como eu tô fazendo aqui um tecido colorido, né? Então... Ai, gente, desculpa. Esbarrei na câmera. Agora, com rosa antigo, eu coloco um pouquinho. E vou iluminar a ponta da pétala aí com o branco, tá? Ó, com o branco eu vou iluminando e levando pra cima. Aí. Se quiser colocar um pouquinho do verde, pode colocar também, tá? Mas tem que ser bem pouquinho mesmo. Certo? Ó, caramelo. Do lado de cá, vou usar caramelo. Na ponta, eu vou colocar o marfim. Tá, ó. Mesclando, né? Um pouco do rosa antigo. Abaixo aqui. Agora, com o marfim, eu vou vir nessa pétala aqui, ó, que ela está por cima. Tá? Marco com rosa antigo também. Aqui. Já venho com o branco iluminando. Tá? E com o branco eu já vou fazer aquela lateralzinha aqui, ó. Tá? E sempre que sobrar sujeirinha no pincel, vocês vêm retocando, tá? A gente tá trabalhando no tecido vermelho, tá? Depois a gente vai trabalhar no tecido amarelo e vocês vão entender que no tecido, quanto mais escuro, mais trabalho dá para fazer as pinturas. Precisa de muito retoque, de várias camadas, tá? Agora, ó, do outro lado com marfim. Um pouquinho do rosa antigo aqui, ó. Tá? Com o branco, eu já vou marcar essa lateralzinha, ó, já vou iluminar. Sobrou tinta, eu venho cá, ó. Já passo nas outras. E assim a gente vai fazendo, tá? Ó, aqui a pétala tá por cima, então vai levar marfim. Tá? Vou colocar um pouquinho do caramelo. Tá? Já dou uma iluminada com branco, ó. Tá? E aqui eu já faço aquela parte dobradinha, ó. Um pouquinho do rosa antigo aqui, ó, pra fazer a sombra. Ó, do
lado de cá tem outra pedra que tá por cima, então a gente começa com marfim. Depois com um pouquinho de branco. Com o rosa antigo, que é uma cor aqui que não vai dar muita diferença, porque ele é muito parecido, né? Com a cor que a gente colocou embaixo. E aqui a gente já vai, ó, marcando essa parte que vai ser branquinha, a parte que tá dobrada, ó, da rosa. Tem que deixar bem evidenciado essas dobrinhas, tá? Agora, com o branco, a gente vai vir com o branco direto aqui, ó, nessa parte de baixo, é a parte que precisa ficar mais clara. Branco, depois marfim. Tá? Aí, a gente vem com o rosa mais intenso, com o rosa escuro, né? Rosa antigo, ó. Colocando. E agora a tinta, pra poder finalizar, ó. Tinta de um lado só do pincel. E aqui eu vou fazer as voltinhas aqui, ó. Tá? Então, o acabamento tem que ser muito bem feito. Pode usar aquele pincel macio, da Condor. Que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tá? Aí, eu vou pegar uma esquinha de verde e vou colocar aqui, ó. Nessa parte de baixo. Com o mesmo pincel e a cor... Esse verde que a gente tá usando, o verde grama, eu vou vir aqui, ó. Fazendo as sépulas. Ó. Tá? Limpo o pincel. Aí, ó. Com um pouquinho do caramelo, eu vou dando uns nuances de laranja aqui. Tá? Não precisa ser nada muito certinho, não. Tá? E agora a gente vai aguardar secar pra gente ver como a tinta vai ficar no tecido. Se vai precisar ficar fazendo retoques e mais retoques, tá bom? E aí, agora, a próxima aula, a gente vai estar fazendo essa daqui, ok?